Gravando, pessoal. Boa noite a todos novamente, tá? Tanto a quem está aqui assistindo ao vivo e depois para quem vai assistir no YouTube. Nós vamos começar hoje a falar sobre sistema digestório, tá? A gente pode também, em algumas literaturas, em alguns livros, encontrar a nomenclatura sistema digestivo, tá? É o mesmo sistema, tá? As duas formas estão corretas. Bem, vamos pensar num primeiro momento aqui, pessoal, nas funções que esse sistema digestório ou digestivo está realizando no nosso corpo. Eu separei aqui para vocês 5 funções principais, tá? E é importante a gente notar que elas ocorrem sequencialmente, tá? Então, a primeira função vai ser a ingestão, tá? Ou seja, a captação do alimento, o ato de você comer. Você come uma fruta, você come um pão, você come uma carne, arroz, feijão, enfim, qualquer alimento, você está realizando o processo de ingestão, você está ingerindo, você está captando esse alimento. Essa é a primeira função básica do sistema digestório. Depois que a gente ingere, depois que a gente realiza a ingestão, a gente entra na segunda função, chamada de mistura e movimentação. Aqui nessa etapa, pessoal, nós vamos ter contrações musculares ocorrendo, e essas contrações elas vão ajudar a misturar esses nossos alimentos que nós ingerimos, seja uma fruta, seja um pão, uma carne, por exemplo, com secreções que são produzidas pelo sistema digestório. E a gente vai também movimentar esses alimentos que foram misturados com as secreções ao longo do nosso chamado trato gastrointestinal, que a gente vai ver daqui a pouquinho do que se trata. Tá? Essas contrações musculares, pessoal, esse movimento aí, pode ser também chamado de peristaltismo, ou ainda de movimentos peristálticos. Tá? Então, você ingeriu o alimento, esse alimento foi misturado e movimentado, a gente chega na nossa terceira função do sistema digestório ou digestivo, que é justamente a função que dá o nome para o sistema, a função de digestão, o ato de digerir os alimentos, que seria a degradação dos alimentos e a transformação desses alimentos em moléculas que o nosso corpo consiga absorver e as nossas células consigam utilizar esses nutrientes, certo? Essa digestão ela pode ser chamada de química ou pode ser chamada de digestão mecânica. A digestão química ela vai ocorrer, como o próprio nome diz, através de substâncias químicas, que a gente vai ver aí no decorrer da aula, que seria responsável por degradar as moléculas. A digestão mecânica envolve aqueles movimentos que nós falamos anteriormente e ela vai cumprir um papel de auxiliar para a nossa digestão química, certo? Bem, depois que você digere o alimento, é o momento daquele alimento ser absorvido pelo seu corpo. Então, a gente tem passagem das moléculas que são resultantes desse processo de digestão, novamente da região que a gente vai ver daqui a pouquinho do trato gastrointestinal, para o nosso sangue, para os nossos vasos sanguíneos ou ainda para os nossos vasos do sistema linfático. E aí eles vão ser transportados até as diversas células de todo o nosso corpo. Tá? Depois que a gente absorve o alimento, pessoal, a gente tem aqui a nossa última função, última etapa, que é a etapa de defecação. A gente vai eliminar do nosso organismo aquelas substâncias que não foram digeridas aí do trato gastrointestinal e do corpo como um todo. Tá? Então, só repassando aqui, função de ingestão, seguida de mistura e movimentação, seguida de digestão, que pode ser química ou mecânica, seguida de absorção e seguida da defecação. Tá? Então, notem, por exemplo, eu não vou ter como defecar algo se eu sequer ingerir. Tá? Então, a primeira etapa é a ingestão e a última etapa é a defecação, certo? Então, são as funções básicas aí do nosso sistema digestório e no decorrer da aula a gente vai analisando esse processo de forma um pouco mais detalhada. Bem, um conceito importante aqui, que quem foi meu aluno lá da disciplina de citologia viu, né, é o conceito de nutrientes. Então, eu trouxe aqui para vocês, nutrientes são substâncias químicas necessárias para o nosso corpo ser capaz de sustentar a nossa vida, né, de gerar, de produzir energia. Então, eles vão estar sendo adquiridos através da nossa alimentação, tá? Nossa alimentação que vai estar ocorrendo diariamente,
E a gente pode ainda dividir os nutrientes em energéticos e nutrientes não energéticos. Tá? Quem são os nutrientes energéticos, pessoal? São aqueles nutrientes que as células conseguem transformar em energia. E essa energia vai ser armazenada no corpo em forma de uma molécula chamada ATP, que é a nossa adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, que é a forma de energia que todas as células do corpo conseguem utilizar. A gente tem como exemplo de nutrientes energéticos os carboidratos, as gorduras, né, os lipídios, e as proteínas. Eu coloquei aqui para vocês, entre parênteses, o valor aproximado de energia que cada um desses traz para a gente. Os carboidratos e as proteínas trazem cerca de 4 quilocalorias por grama ingerida, e as gorduras trazem cerca de 9 quilocalorias por grama. Por exemplo, se você ingere aí, deixa eu só autorizar uma pessoa aqui a entrar na sala. Ok. Então, pessoal, se você ingere, por exemplo, 100 gramas de carboidratos ou de proteínas, você pode multiplicar 100 por 4 aqui. Então, você estaria ingerindo cerca de 400 quilocalorias. Tá? Da mesma forma, se você ingere 100 gramas de gordura, você multiplica 100 por 9, você estaria ingerindo aproximadamente 900 quilocalorias. Tá? Então, notem que as gorduras elas têm mais do que o dobro de energia dos carboidratos e das proteínas. Tá? Bem, passando para os nutrientes energéticos, basicamente eles não vão estar disponibilizando energia para o nosso corpo, mas eles vão estar desempenhando outras funções. Tá? São as nossas vitaminas, é a água, né? E os nossos sais minerais, ferro, cálcio, sódio, potássio, entre outros aí. Tá? Bem, então, gente, saindo dessa questão das funções do sistema digestório, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a histologia do sistema digestório. Tá? Para quem não lembra lá da histologia é estudo dos tecidos, tá? Que estão compondo esse sistema digestório. Aqui no sistema digestório nós vamos ter 4 camadas de tecidos. Tá? Eu separei aqui para vocês, desde aquela que é mais interna, aqui em cima, que é a túnica mucosa ou camada mucosa, né? Indo aqui para baixo até chegar na mais externa, que seria a túnica ou camada serosa. E temos outras duas, tá? Logo após a túnica mucosa, vamos ter a túnica submucosa. Logo após a túnica submucosa, vamos ter a túnica muscular. E, por fim, a túnica serosa. Tá? Mais importante vocês lembrarem aqui que isso segue uma escala de mais interno ou mais profundo para o mais externo, mais superficial. Bem, vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas camadas. Tá? Túnica mucosa, pessoal. Ela vai estar sendo composta por tecido epitelial simples, um tecido aí de revestimento, que vai estar fazendo contato direto com o meio interno do nosso trato gastrointestinal, vai estar fazendo um contato, portanto, direto com os alimentos que a gente ingeriu. Tá? Ela é composta por tecido epitelial, por tecido conjuntivo frouxo e também por músculo liso. Tá? A gente vai ter uma capacidade de contração. No entanto, essa capacidade de contração ela é involuntária, inconsciente. Nós não fazemos o controle disso aí. Tá? Nós vamos ter a túnica submucosa, que vai estar unindo a túnica mucosa com a túnica muscular, que é a que nós vamos ver a seguir. Tá? Ela vai ser composta por tecido conjuntivo frouxo. Bem, túnica muscular vai ser uma camada espessa de músculo, sendo que a gente tem aqui uma particularidade. Se nós analisarmos estruturas que vamos falar daqui a pouquinho, que no caso são a boca, a faringe e a nossa parte superior do esôfago, essa túnica ela vai conter músculo estriado esquelético, tá? Ou seja, vai ter uma capacidade aqui na boca, na faringe e na parte superior do esôfago de se contrair de modo voluntário, de modo consciente, tá? Que vai ser responsável justamente pelo ato voluntário da deglutição, o ato de você engolir alimentos. Tá? No entanto, se a gente analisar o restante do nosso trato gastrointestinal, essa túnica ela vai ser composta por músculo liso. Tá? E esses músculos vão auxiliar na digestão e movimentação dos alimentos. Isso tudo vai ser coordenado por neurônios do nosso sistema nervoso autônomo. Tá?
de modo, portanto, involuntário, inconsciente. Por fim, pessoal, a túnica serosa, né, também chamada de peritônio visceral, vai estar revestindo as estruturas intraabdominais do nosso trato gastrointestinal, ou seja, estruturas localizadas no interior do nosso abdômen, vai secretar o líquido seroso, que vai permitir que as estruturas do trato gastrointestinal elas sejam capazes de deslizar contra outros órgãos do abdômen. Bem, vai ser composto aqui por tecido epitelial, tecido de revestimento e tecido conjuntivo. Aqui nós temos uma imagem, tá, pessoal? Foi a imagem que eu consegui localizar para vocês, na qual nós podemos ver a camada mucosa, a mais interna, seguida pela submucosa, seguida pela muscular, até chegar na serosa, que seria a mais externa, tá? Esses 4 tecidos aqui, pessoal, eles vão se fazer presentes nos diferentes órgãos, nas diferentes regiões aí do nosso sistema digestório, tá? Bem, vamos falar agora, pessoal, da divisão desse sistema digestório. A gente tem uma divisão aqui que vai compreender o chamado trato gastrointestinal, que a gente vem falando aí, né? E aí vocês talvez não estejam familiarizados, mas agora vão se familiarizar com a estrutura. Esse trato gastrointestinal ele pode ser chamado ainda de trato digestório, né? E nós temos, pessoal, os chamados órgãos anexos, que também podem ser chamados de órgãos acessórios, tá? É como se aqui fosse, digamos, a nossa parte, abre aspas, tá, principal, e aqui fosse a nossa parte secundária, a nossa parte auxiliar do sistema. Bem, vamos falar aqui rapidamente sobre o trato gastrointestinal ou trato digestório, pessoal. No que consiste esse trato gastrointestinal ou trato digestório? Ele é um tubo contínuo que vai ter cerca aí de 9 metros, tá? Ele vai se iniciar na nossa boca, né? Região superior do nosso corpo, e vai terminar lá na região anal, na região do ânus, tá? Região aí posterior, inferior do nosso corpo, tá? Se a gente for analisar o trato gastrointestinal ou o trato digestório na íntegra, a gente vai poder verificar aqui 6 estruturas, tá? A gente tem a boca, também chamada de cavidade oral. A gente tem a faringe, a gente tem o esôfago, a gente tem o estômago, a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso, tá? Notem que eu deixei isso aqui até com uma ordem numérica, tá? Que é justamente a ordem através da qual os alimentos vão entrando no nosso corpo. A gente ingere o alimento, né, aqui na boca, da boca o alimento vai para a faringe, da faringe o alimento vai para o esôfago, do esôfago o alimento vai para o estômago, do estômago para o intestino delgado e do intestino delgado para o intestino grosso, onde ele vai ser eliminado, aquela parte que não foi absorvida lá pelo ânus, tá? A defecação. Bem, alguns autores ainda fazem uma divisão, pessoal, do trato gastrointestinal em superior e inferior, tá? Quais seriam os órgãos, as estruturas do trato superior? Seria a boca, a faringe, o esôfago e o estômago, e o inferior seriam os intestinos, intestino delgado e intestino grosso, tá? Então aqui nós temos essa imagem, tá? Não está com uma qualidade tão boa, mas foi uma das que eu consegui assim um pouco maior para trazer para vocês. Bem aqui nós vamos ter a boca seguida pela faringe, tá? Cavidade oral e faringe, ilustrada bem aqui, tá? Bem, saindo dali o alimento vai para a região do esôfago. Saindo do esôfago, o alimento vai entrar na região do nosso estômago. Saindo do estômago, esse alimento ele vai em direção ao nosso intestino delgado, tá? Que seria essa imagem bem aqui. E, por fim, ele chega à nossa última região do intestino grosso, onde vai ser eliminado na região anal, na região do ânus, tá? Essa imagem aqui
temos umas imagens separadas, né, órgão por órgão, e uma imagem aqui mais integrada, né, boca vindo pela faringe, vai embora pelo esôfago, vai chegar no estômago, né, vai passar pelo intestino delgado e depois pelo intestino grosso e sai pelo ânus, tá? Defecação. Nós temos aí também, pessoal, os órgãos anexos ou acessórios, tá? Nós vamos ter os dentes, a língua e as glândulas salivares, que vão estar localizadas aqui na região da boca. E vamos ter também o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, localizados em outras regiões do nosso sistema, tá? Então, aqui, pessoal, órgãos acessórios do sistema digestório. Nessa imagem, nós vamos ter aqui o fígado, tá? Vamos ter o fígado, e próximo aqui ao fígado, a vesícula biliar. E vamos ter próximo aos dois também o nosso pâncreas, tá? Aqui eu não consegui uma imagem apenas que tivesse todos os órgãos acessórios, então eu trouxe imagens diversas para vocês, tá? Nessa primeira imagem tem o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, tá? Aqui nós vamos ter a dentição, tá? Vamos ter os dentes, aqui uma imagem já da boca. Vamos ter a língua, tá? E aqui nessa outra imagem, pessoal, nós vamos ter as nossas glândulas salivares, tá? Glândula parótida, glândula sublingual e glândula submaxilar, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Gente, nós temos só 5 minutos, tá? Vou interromper a gravação e a gente já prossegue.